Ok, vamos à nossa terceira mensagem dessa série. A série, como está na sua ordem de culto, é Testemunhas, a Missão Continua. Eu estou expondo os primeiros 2 capítulos. Pastor Jailson vai continuar a partir do domingo que vem. Vai continuar expondo Atos 1 e 2. E nós já tivemos 2 mensagens sobre esse começo de Atos 1. Na primeira mensagem, nós falamos da continuidade do ministério de Cristo através da igreja. Eu falei que a missão da igreja não deve ser vista desconectada da missão de Jesus. Pelo contrário, o primeiro livro que Lucas escreveu, que é o Evangelho que tem o seu nome, é o livro que fala do que Jesus começou a fazer. E Atos é aquilo que Jesus continuou a fazer. Então Atos, nesse sentido, é a continuidade do ministério de Cristo, só que agora através da sua igreja. Na segunda mensagem, domingo passado, a gente falou sobre a missão de testemunhas para alcançar um catolicismo, isto é, um universalismo, é isso que a palavra católica significa. Um catolicismo tanto étnico quanto geográfico. Isto é, eu falei que a disseminação de Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra quebraria uma série de barreiras étnicas. Pensa bem, de ter contato com povos que antes eram considerados inferiores, agora os judeus iam perceber que os gentios eram receptores das mesmas promessas dos judeus. Então, um rompimento das barreiras étnicas, além do que um crescimento geográfico, não é? E eu falei inclusive como é que isso acontece até em nossos dias, e dei exemplo de como no decorrer da história, Deus às vezes mudou o foco da sua bênção, ou a expansão do evangelho, mudou o eixo geográfico. Uma hora Deus faz crescer aqui, depois faz crescer ali, depois faz crescer lá, depois faz crescer aqui, nunca deixa de crescer, nem sempre no mesmo lugar, nem sempre no mesmo ritmo, mas sempre cresce. E essas 2 mensagens iniciais são para nos ajudar a entender que nós estamos olhando para Atos à luz da nossa missão. Essa terceira mensagem, então eu vou continuar nessa mesma temática. Nós vamos trabalhar o que significa viver então entre a ascensão e o retorno de Jesus. Nosso texto vai falar que Jesus subiu, então e agora? Ele subiu e como é que nós vivemos com essa realidade em mente e aguardando o seu retorno? E como é que isso deve influenciar a nossa missão? Isto é, que a gente vive entre a ascensão de Jesus e o seu retorno é fato, mas o que isso mexe conosco? Eu tô forçando a gente a pensar nisso, porque nem sempre nós pensamos nas implicações de certas realidades. Se eu dissesse para você assim, então, vai ter uma explosão, o Brasil vai acabar daqui a 3 meses. E você não fizesse nada, você não vive à luz da notícia catastrófica, não é? Mas se você diz, não, então o que a gente vai fazer? Vamos preparar nossa mudança, vamos sair daqui? Se o Brasil vai explodir de alguma maneira, então se vai ter guerra, vamos fugir daqui. A gente sempre tem que responder às notícias com um caminhar adequado, condizente com a notícia. Não é? A gente nunca vive a notícia, a gente vive à luz da notícia. É nesse sentido que a gente não vive o evangelho, a gente vive à luz do evangelho. O evangelho é a notícia, o evangelho é a boa notícia. A gente tem que responder de forma condizente a essa notícia. Então a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente vive a nossa missão à luz da boa nova. Então vamos olhar primeiro para a ascensão de Jesus. Eu quero pedir para você acompanhar a leitura que eu vou fazer. A primeira parte do nosso texto é Atos 1, vai do verso 9 até o 11, vai narrar a ascensão. Essa é a primeira parte que eu vou expor. Depois eu vou falar da resposta dos discípulos, dos versos 12 até o 14, ainda do capítulo 1, que vai ser como é que eles reagem à luz da ascensão, tá? Então vamos ler o texto, peço que você acompanhe Atos capítulo 1, dos versos 9 até o 14. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados.
Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos então olhar para a primeira parte, a ascensão de Jesus. Quero destacar duas coisas inicialmente. Mostrar que a ascensão ela é a expressão da exaltação e glória de Cristo. A ideia de subir já era conhecida dos judeus como sinônimo de aprovação divina. Lembra da ascensão de Elias? Elias era um profeta diferenciado que Deus não mata, vamos dizer assim. Deus chama para si. Então Elias sobe. E a ideia de Elias como aquele que sobe deve ter ficado na mentalidade hebraica como sendo, esse era um homem que Deus amava mesmo, viu? Esse aí, esse Deus levou assim para cima, esse subiu de forma diferenciada. Então, nesse sentido, a subida de Elias é uma espécie de tipo do que vai acontecer com Jesus Cristo. Ele também vai subir aos céus como sinônimo de aprovação de Deus. Tanto é que no grego, a ascensão de Jesus é descrita tanto na voz ativa quanto na voz passiva. É tanto assim, ele subiu quanto foi subido. Mais ou menos assim, né? Em português bem simples. E por que isso é curioso? Porque significa que subir é tanto um ato de Jesus, quanto é algo que o Pai faz com Jesus. Em outras palavras, o Pai está aprovando a obra do seu Filho, quando eleva o seu Filho. Essa é a ideia. Então, o fato de Jesus Cristo subir aos céus é sinônimo da aprovação da sua obra. Enquanto encarnar-se na Bíblia é descrito como baixar. A gente lê o texto de Efésios, se você olhar para a sua ordem de culto de novo, lá no verso 9 fala assim: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Descido aqui é a ideia de que ele veio a este mundo, ele veio para um mundo de trevas, um mundo quebrado, ele veio num estado humilhado. Tanto é que Filipenses 2 fala que ele esvaziou-se, assumindo posição ou forma de servo. Então a encarnação é descrita na Bíblia como um descer. Então o que é a ascensão? É o contrário dele humilhar-se, é o ser elevado. É o ser colocado em posição de destaque, tá? Então, a linguagem é de que a ascensão é um dos estágios que a gente chama da exaltação. Jesus Cristo ressurgiu, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai e retornará em glória. Todas essas ideias bíblicas são chamados de estágios da exaltação de Jesus Cristo. Ele toma... E a Bíblia, curiosamente, descreve duas maneiras, parecem contraditórias, mas não são, daquilo que acontece com Jesus, então, quando ele sobe aos céus. Ele retoma a posição gloriosa que ele tinha, ele ora assim lá em João 17, ele fala: Pai, restitui-me a glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Porque como ele é o eterno Deus, então ele sempre foi glorioso. Mas há um outro sentido em que ele, enquanto homem, vai assumir uma posição diferenciada. Porque ele fala assim, depois que ele ressurgiu, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, agora eu tenho todo o poder nas mãos, todo o direito de fazer aquilo que eu quero. É como se a sua missão na terra, enquanto ele estava humilhado até a sua morte, era uma conquista ao direito de disseminar o seu reino por todo o planeta. Então, é por isso que em Efésios 4, o texto que a gente leu na ordem de culto, fala que ele subiu e ele agora distribui dons aos homens. Olha o versículo 8. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Embora seja uma citação do Salmo 68, Paulo está adaptando aqui a linguagem da ascensão, dizendo que quando Jesus Cristo sobe, ele reparte os despojos. Eu já usei essa linguagem antes. Ele é vitorioso, então quando se vence um outro inimigo, você toma aquilo que pertence ao inimigo. Você toma para si, aquilo se torna sua propriedade. Jesus Cristo, como o vitorioso, ele então agora tem toda essa propriedade e ele reparte com o seu povo. Ao invés de colocar nos aposentos ou em algum lugar que guarda o tesouro do rei,
o rei reparte o seu tesouro com os seus súditos. Essa é a linguagem bíblica da ascensão. Então, ele subiu, e isso é posição de destaque. E outra linguagem também que aparece aqui é o fato dele ser envolto numa nuvem. O verso 10 fala assim, 9, perdão. Fala assim, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. Curioso isso, porque nuvem também nos lembra outros eventos gloriosos de Jesus. Primeiro, a sua transfiguração. Lembra quando ele foi transfigurado, aquele momento que ele vai no monte e 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, enxergam a glória de Jesus Cristo. Ele brilha de forma esplendorosa e fala que uma nuvem o encobriu. E depois, quando ele retornar, fala assim, que a gente vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. Por que nuvem? O que nuvem tem a ver? Por que não relâmpago? Por que não algo assim mais, mais brilhoso? Porque nuvem era sinônimo da presença gloriosa de Deus no Antigo Testamento. Lembra quando a nuvem descia sobre a habitação de Israel? Era sinônimo de que Deus estava com eles. Então a nuvem era sinônimo da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus com o seu povo. Então essa linguagem da presença gloriosa é isso que acontece. Quando Jesus Cristo é envolto numa nuvem, ou ele sobe, e isso, e de novo, nuvem faz parte aqui, é porque ele está gloriosamente junto do Pai, e Deus está gloriosamente junto conosco. Então é a ideia de que a exaltação de Jesus Cristo também é bênção para os discípulos. Essa é uma parte que nem sempre as pessoas pegam. Porque quando a gente fala da ascensão de Jesus, primeiro que é um assunto do qual a gente quase nunca ouve. Quando é que foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a ascensão de Jesus? A gente fala muito da morte e da ressurreição, mas não da sua ascensão. Mas se a ascensão dá destaque a Jesus Cristo, num certo sentido também dá destaque aos que estão em Jesus Cristo. Por quê? Porque há um sentido em que a ressurreição é a primícia, a ressurreição de Jesus Cristo é as primícias da nossa ressurreição. A Bíblia usa essa linguagem bem explicitamente. Semelhantemente, a gente pode dizer que a ascensão de Jesus Cristo é preparatória para a nossa ascensão. Você vai dizer, como assim, pastor? Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala que quando Jesus Cristo voltar, nós seremos elevado às alturas para estar para sempre com o Senhor. É isso que na Bíblia é chamado de arrebatamento. Olha que curioso, essa doutrina que normalmente é motivo de confusão para muita gente, até porque muitos têm um conceito de que arrebatamento é algo secreto. Eu já ensinei isso aqui em séries anteriores, que arrebatamento não é secreto porque é para demonstração aos demais de que um povo escolhido por Deus foi elevado às alturas e colocado em posição de destaque. Arrebatamento, portanto, é um testemunho do próprio Jesus ao mundo de que nós finalmente somos elevados à posição de reis juntamente com Cristo. Então, presta atenção em como é precioso sabermos que Jesus Cristo é o primeiro daquilo que vai acontecer com o seu povo também. Sua posição real é uma antecipação da nossa realeza. Se nós já estamos assentados em lugares celestiais, a gente verá isso acontecer de uma forma plena no seu retorno. Bem, dito isso, isto é, acerca da grandeza da ascensão, olha como é que os discípulos se comportam no decorrer dessa cena dele subindo aos céus. Versículo 10 fala assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Eu quero destacar uma coisa que um dos comentaristas que eu estudei me ensinou, e parece uma bobeira, mas é um detalhe importante. Tem muitas vezes nos 3 versos 9, 10 e 11, muitas vezes a ideia de vista. Tem 4 verbos no grego, entre os versos 9 a 11, que falam de ver. 3 verbos diferentes em 4 ocasiões. Tem substantivo também falando de vista ou olhos. Quer dizer, é muito ver. Por quê? Porque eles não tinham aprendido que eles seriam testemunhas. De novo, Lucas está escrevendo eles vendo essas coisas para que ficasse claro que eles seriam
testemunhas oculares da ascensão de Jesus Cristo. E a continuidade do livro de Atos vai testificar isso. Por quê? Quando Pedro vai pregar, em vários outras passagens de Atos, nos sermões de Pedro, ele vai dizer, aquele Jesus que foi elevado está à destra de Deus, agora enviou o Espírito e tal. É como se ele fosse encorajado a dizer, e eu vi, inclusive eu vi. Sou testemunha disso. Se eles foram chamados a ser testemunhas, que é o texto anterior de Atos que a gente expôs no domingo passado, agora fica claro de que eles seriam testemunhas porque eles viram. A ênfase no ver é constante nos versos 9, 10 e 11. Mas se tem um lado positivo, tem um lado quase que negativo. A ideia dos olhos fitos no céu é aquela sensação assim de saudade. Imagina, eu fico imaginando eles assim, enxergando Jesus até o finalzinho, assim, até perder de vista. Sabe quando criança faz com um balão, quando sobe assim? Cadê? Sumiu? Não, tá lá, ó. Aquele pontinho ali, tá ali, olha. Eles não conseguiam parar de ficar com os olhos nos céus. Então, quando aparece no texto personagens celestiais, é para que eles tenham o seu foco de novo mudado. Tá? Eles estão com os olhos fixos nos céus, com esse desejo de que Jesus não desapareça. É como se fosse o fim, eles não queriam experimentar o fim de novo. Há 40 dias atrás eles tinham experimentado tristeza, quando Jesus Cristo morreu e parecia o fim. Aí ele ressurgiu e eles falaram, então é agora que o Senhor vai restaurar o reino? E aí Jesus fala, não, vocês não sabem ainda, não compete vocês saberem, mas vocês vão ser testemunhas. E ele sobe. Não dá para a gente ter uma sensação de como isso deixava eles com um coração saudoso, com o desejo de ter o seu mestre consigo para sempre. Seu olhar fito transmitia a ideia de que eles estavam perdendo alguém. E talvez nesse sentido as palavras dos anjos trazem uma repreensão suave. Por que vocês estão olhando para os céus? Olha só, versículo 10 e 11. Metade do verso 10 fala, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Essa pergunta, claro, não é uma pergunta óbvia do tipo, Jesus subiu. Claro que não é uma pergunta óbvia. É para dizer assim, por que vocês não param de fazê-lo? Tem uma leve repreensão aqui. Os olhos deles deviam se voltar para a terra, onde eles serviriam em nome de Jesus Cristo. Mas lembrar que essa repreensão é porque, de novo, a ascensão também recordava a ideia de missão. Quando Elias foi assunto ao céu, ele passou o bastão para Eliseu continuar o seu ministério profético. Então, de uma certa forma, a gente vê aqui que Jesus Cristo é elevado para que a igreja então receba a incumbência de anunciar a vontade do Pai. Se antes Jesus Cristo fazia a sua missão com o seu corpo físico, agora ele faz a sua missão com o seu corpo espiritual. Então a ascensão representa uma troca de bastão, por assim dizer. Agora um novo corpo vai exercer a missão de Jesus Cristo. Só que os anjos não chegaram lá para puxar a orelha, até porque na história bíblica, e principalmente no Novo Testamento, anjos não vêm para trazer más notícias. Os anjos trazem sempre boa nova nos evangelhos. A gente lembra que os anjos vieram para anunciar o nascimento de Jesus. Os anjos vieram para confirmar a ressurreição de Jesus, não é? Tem anjos em ambas as ocasiões alegres. Então, a presença deles aqui de novo também é uma mensagem de boa nova. De boa nova no sentido de que ele vai voltar. Fique tranquilo. Não pense que acabou. Não pense que acabou. O finalzinho do verso 11 fala assim: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, a notícia aqui é de esperança, e eles deveriam testemunhar calcados na esperança do retorno de Jesus. Se os discípulos deveriam retornar à sua missão de testemunhas com a certeza de que o Espírito seria derramado e do retorno de Jesus Cristo, a gente deve ter a mesma postura. Nós vivemos após o Pentecostes, após o derramar do Espírito. Pois bem, o Espírito é chamado na Bíblia de o penhor das realidades futuras, o penhor das glórias que Cristo trará. Então a gente deve servir com essa realidade. Nós temos o penhor, nós temos o primeiro pagamento, a garantia de que Ele virá.
né? A entrada do próprio Deus, que nos assegura de que o resto virá em glória. Portanto, aquilo que acontece com os discípulos deve acontecer conosco também. Nós devemos aprender a trabalhar com essa promessa, esse adiantamento do derramar do Espírito em mente. Vamos olhar agora para a resposta dos discípulos, os versos 12 a 14. A primeira coisa que chama a minha atenção é que são mencionados grupos diferentes. Fala que eles voltaram para Jerusalém e eles eram quem? No versículo 13, cita todos os apóstolos, com exceção de Judas, que já tinha morrido, Judas Iscariotes. Então, 11 apóstolos. Mas além deles, menciona as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. O que é curioso disso? Por que isso é interessante? Deus está dando uma descrição da diversidade da igreja. A igreja não só tem gente importante, como os apóstolos, que são o fundamento da igreja, afinal de contas a gente lê as coisas que eles escreveram, mas também tinham as mulheres que na época, no primeiro século, no contexto greco-romano, eram desprezadas, eram tratadas quase como se fossem posse dos seus maridos. Mas aqui elas são mencionadas em pé de igualdade. Estavam lá os apóstolos, as mulheres. Tipo assim, não são primeiros os apóstolos e depois as mulheres. Não existe ordem de prioridade aqui. Tanto é que os últimos são os irmãos dele. Não existe nenhuma ordem de prioridade. É para dizer que a igreja era formada de gente importante, trazia o fundamento, que eram os apóstolos, e gente comum, mas que também era igualmente importante, como as mulheres, e mais, e de gente que outrora era traidor ou zombador. Os irmãos de Jesus, nos evangelhos, são tratados como aqueles que não acreditaram em Jesus durante o seu ministério. Zombaram dele. Até a sua ressurreição, portanto, nós não temos nenhuma evidência de que eles se submeteram a Cristo. E agora, a gente sabe que Jesus Cristo aparece inclusive a um dos seus irmãos, Tiago, que depois vem a se tornar personagem importante na igreja primitiva. O que isso nos ensina? Que Deus pega ex-zombadores de Cristo, como seu irmão Tiago, e os torna peça-chave na igreja. A mesma coisa ele fez com Saulo de Tarso. Ele quis pegar um ex-inimigo de Estado e transformá-lo em embaixador do Estado. É assim que Jesus Cristo faz. Portanto, isso deve nos ensinar muito acerca do que a igreja é. Se você está visitando, eu quero que você ouça com muita clareza aquilo que eu vou dizer. A igreja não é um ajuntamento de gente boa. A igreja é um ajuntamento de gente que antes zombava de Jesus, mas que foi transformada por ele em embaixador de Cristo. Ele é um ajuntamento de pessoas que antes eram inimigos de Estado, mas que agora são representantes do rei. Esse é um aspecto que deve fazer-nos entender a diversidade da igreja. Se você tem gente na igreja que você sente que não bate muito, é assim mesmo. Que tinha apóstolo, mulher, irmão de Jesus, que antes era zombador, tudo fazia parte do mesmo pacote. Todos estão ali. E todos estão fazendo o quê? Estão perseverando, unânimes em oração. O texto mostra que eles são obedientes, porque se antes eles estão querendo ver o reino se manifestar de forma esplendorosa, agora eles voltam para Jerusalém, como Jesus havia dito para eles, instruído eles. Voltem para Jerusalém e aguardem a promessa do Espírito. E eles fazem isso. Eles estavam no Monte das Oliveiras, cerca de 1 quilômetro de Jerusalém, eles voltam para o centro da cidade, a região alta provavelmente, esperam lá num ambiente, no cenáculo, a gente não sabe se era o mesmo lugar onde eles celebraram a ceia, mas eles aguardam lá a promessa do Espírito e ficaram numa reunião de oração de cerca de 10 dias. Bem, mais uma coisa acerca da resposta dos discípulos para a gente fazer algumas aplicações. Eu quero que você perceba aqui que além da diversidade, eles estão unidos em obediência, e essa união em obediência envolve o espírito de oração. Período entre a ascensão e o Pentecostes, que foi ali um período de cerca de 10 dias, porque a gente sabe que Jesus ressurgiu, ficou com eles durante 40 dias, e Pentecostes é o dia 50 após a Páscoa. Então, estima-se que eles ficaram lá 10 dias, não é? Bem, nesse período, eles estavam aguardando, mas aguardar não é sinônimo de inatividade. E essa é uma coisa importante que a gente tem que aprender.
Vida cristã, em certo sentido, tem um aspecto de aguardar, de esperar. A Escritura fala muito disso. Espera, ó minha alma silenciosa em Deus. Mas o esperar não significa, Senhor, vem Senhor. Não é uma inatividade. Eles estão aqui firmes em oração, com o propósito de serem enchidos com o poder do Espírito conforme lhes havia sido prometido. Então, a perseverança em oração é sinônimo de um espírito de anseio, de busca, não é de inatividade. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender acerca de vida cristã. Vida cristã tem um aspecto de espera, mas não é uma espera passiva. É uma espera ansiosa, isto é, que busca, que intensamente vai atrás. Essa é a ideia, tá? Que suplica, que anseia. Sua perseverança em oração, então, denota um espírito de súplica e dependência que os discípulos ainda não haviam aprendido a ter. A gente ouve Jesus ensinando para os discípulos quando eles estão no jardim do Getsêmani: fiquem aqui, orem comigo. Aí Jesus vai, ora, volta, dormindo. Eu falei para vocês, fiquem aqui, perseverem em oração, vigiai e orar, para que não entreis em tentação. Aí ele vai para lá, volta, eles estão dormindo. E agora em Atos a gente vê discípulos diferentes. Perseveravam unânimes em oração. Isso virou um estilo de vida deles. Se antes eles não tinham percebido a importância de serem uma igreja suplicante, agora eles haviam percebido. Eles haviam percebido a importância disso, de gastarem tempo em oração. Essa dependência do poder de Deus viria a ser um marco da vida cristã na igreja primitiva. Por exemplo, quando Pedro é preso e é liberto no capítulo 4, diz que a igreja então se voltou em oração e começaram a orar. Inclusive acontece um fato inusitado, o lugar treme e Deus enche eles do Espírito e eles proclamam com intrepidez a palavra de Deus, porque eles eram suplicantes, eles aguardavam ansiosamente a manifestação gloriosa do Senhor Deus e queriam ser preparados para a sua missão. É assim que nós devemos ser. Nós somos a igreja suplicante que aguarda o dia em que nós seremos a igreja triunfante. Mas enquanto nós não somos a igreja triunfante, nós aguardamos sem ficar inativos. E esse é um ponto importante que eu quero que a igreja aprenda. E vida cristã tem a ver com esperar, mas não inatividade. É esperar de ter esse anseio pelo retorno de Cristo. Eu quero que a gente então olhe para esse texto e pensemos em algumas aplicações para o nosso crescimento. Eu quero falar de algo que eu já disse antes, mas eu gostaria de desempacotar um pouco mais esse conceito que eu já ensinei em outras mensagens. Eu já disse no passado, em séries anteriores, no ano passado, e vira e mexe eu volto a isso, de que uma boa maneira da gente olhar para as promessas de Deus que ainda se cumprirão, é entender que algumas realidades do futuro já são realidade, e outras ainda não são realidade. Então, eu já ensinei antes, e alguns de vocês estão familiarizados com essa ideia, de que a gente vive entre o já e o ainda não. Essas duas ideias transformam a nossa vida em uma tensão. A gente vive uma tensão. Se eu perguntar para você assim, você já tem vida eterna? Você fala, já. Mas a gente vive orando por pessoas que estão à beira da morte. Porque a gente não experimenta vida em sua plenitude. Se eu te perguntar, você já é filho de Deus? Você vai dizer, já. Mas a Bíblia fala que nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Então você está esperando a concretização do que significa ser filho de Deus na plenitude. Se eu te perguntar, o reino de Deus já veio? Você vai dizer, já, o Senhor mesmo já ensinou isso. Mas a gente ora, venha o teu reino. Porque essas coisas ainda não são plenas. Então a gente vive uma tensão entre uma realidade que já está presente, já é triunfante e ainda não plenamente. E o que significa viver então esta tensão entre o já, a ascensão? Ele já subiu, ele já está à destra do Pai, ele já repartiu dons com a igreja, ele já nos comissionou para a missão, mas as coisas ainda não são gloriosas e belas como ele prometeu. Então nós vivemos entre a ascensão e o retorno de Cristo. E o que isso significa em termos práticos? Como é que isso nos influencia? Então vamos pensar nisso. Primeira coisa é pensar que o corpo de Cristo reina ao mesmo tempo que sofre.
Essa é uma coisa muito, parece irônica, mas não é. A Bíblia fala que nós já estamos assentados em lugares celestiais. Você fala, pastor, não estou vendo trono nenhum. Estou vendo trono nenhum. Porque a nossa realidade é uma realidade de experimentar sofrimento, é verdade. Mas se nós estamos em Cristo, a vitória de Cristo já é nossa. Embora nós ainda não experimentemos ela na plenitude, ela já é nossa. Então, o que significa nós já sermos pessoas exaltadas em Cristo, por um lado, mas ainda não experimentarmos isso plenamente? O que significa sermos um corpo de Cristo que reina, ao mesmo tempo que há um corpo de Cristo que sofre? Cristo em corpo está em posição de glória, e o corpo de Cristo está padecendo aqui na terra. Essa parece uma contradição, mas ela expressa a nossa tensão. Nós somos alimentados pelo seu triunfo, mas a gente não pode ser alimentado pelo triunfo de tal forma a pensar que nós não passamos por sofrimento. Isso não é uma realidade completa. Nós somos alimentados pelo triunfo porque a gente sabe que Jesus Cristo já está assentado à destra do Pai, Ele já subiu e Ele repartiu conosco as suas conquistas, os seus tesouros. Mas a gente ainda está sofrendo, fragilizado. E por que isso é importante? Então agora vem a lição que eu aprendi e eu quero que vocês aprendam também. Se parecemos um grupo fragilizado agora, e é assim que o mundo nos enxerga, o mundo não olha para a igreja e fala assim, olha só, que sociedade mais próspera. Não, o mundo olha para a gente e diz assim, que coisa pífia, coisa ridícula, os cristãos. Dá até dó. Estão lá todo domingo, lá, aquela religiosidade. O mundo não nos enxerga de forma gloriosa. Pelo contrário, ele enxerga a gente de forma a zombar daqueles que são de Cristo. Então, se nós parecemos um grupo fragilizado agora, é porque o Filho se mostrou ao mundo de forma humilhada. Faz parte da missão refletirmos a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que essa não é a única realidade nossa. Se a Escritura nos ensina que nós fomos enchidos com o poder do Espírito, e é assim que você deve enxergar a igreja, é porque o Filho se mostrará ao mundo de forma exaltada. Em outras palavras, agora a gente parece fragilizado porque Deus quer mostrar como é que o corpo de Cristo reflete a humilhação de Cristo. Mas se a gente está cheio do Espírito é porque Deus um dia vai mostrar como é que o corpo de Cristo reflete a exaltação de Jesus Cristo. Em outras palavras, quer você esteja morrendo, quer você esteja vivendo, quer você esteja com falta de saúde ou cheio de vida, você sempre reflete o seu Senhor. Deus nunca deixa de cumprir a sua missão através de você. Pode parecer que você está fragilizado, pode parecer que as coisas não vão bem em casa, ou que você não tem assim tanta habilidade para fazer a missão, mas não tem um momento em que Deus bota você no banco. Quer você esteja humilhado, quer você seja exaltado, Deus sempre fala por seu intermédio. Porque a igreja de Cristo reflete tanto a sua humilhação quanto a sua exaltação. Nesse sentido, a igreja revela os dois estágios de Jesus. Mas tem um outro aspecto que a gente deve pensar à luz disso, que é o seguinte: nós agimos como testemunhas sem deixar de nutrir a expectativa do fim. Eu quero dizer com isso que nós somos pessoas de serviço sem deixar de ser pessoas de oração. Às vezes a gente coloca uma polarização que não é boa. Assim, tem muita gente que quer fazer e não ora, não fala, não pede a Deus. E tem gente que não, você tem que orar. Mas orar nunca foi sinônimo de inatividade. A igreja de Atos dos Apóstolos, que invade diferentes regiões do Império Romano, é a igreja que persevera unânime em oração. Então você percebe como às vezes a gente tem pessoas que parecem que são mais tendentes a súplica sem atividade e outros tendentes à atividade sem a súplica? A igreja de Cristo tem que viver as duas realidades. A tensão do já e do ainda não implica em servir enquanto aguardamos. Esse é o título da mensagem, inclusive.
A gente serve, a gente é testemunha, mas isso não significa que esse mundo vai se tornar melhor pelo nosso muito serviço. Nós aguardamos aquele que vai transformar esse mundo e torná-lo num mundo melhor. Então há um sentido em que a gente faz sem entender que nós é que fazemos. E que a gente espera sem que a gente fique inativo. É isso que o texto nos ensina. Os apóstolos, as mulheres, os irmãos de Jesus, a igreja primitiva, era uma igreja que sabia servir sem deixar de nutrir a expectativa do fim. A gente não pode cair em ativismo, a gente já falou muito disso no passado em nossa igreja. Nós somos uma igreja que procurou desde o início não ser repleta de atividades para não dar a impressão de que é pelo nosso muito agir que Deus vai fazer a obra. Então nós não podemos ficar fiados nas nossas várias atividades. Por outro lado, há o risco da gente cair num quietismo. É isso mesmo, Deus é soberano, pastor. Prega mesmo. Não é verdade. Não é isso que Deus nos chamou a fazer. Então a gente não pode cair nem em ativismo, nem em quietismo, em passividade. Não podemos ser gente só de ação, nem ser só de oração. Para terminar, Michael Horton, num livro que eu li dele, diz que nós não precisamos de substitutos de Cristo entre a ascensão e o seu retorno. A igreja, ao longo da sua história, procurou colocar vários substitutos de Cristo para nutrir a devoção do seu povo. Ora era o imperador, em alguns casos foi o Papa, ou às vezes Maria com o menino Jesus no colo, sempre para nutrir a ideia de que a bênção de Deus estava com o seu povo. Mas na verdade, nós temos aquele que garante a presença de Deus com o seu povo. O Espírito Santo nas Escrituras é chamado de o penhor da nossa redenção. Ele é a garantia. Ele tanto é o penhor que nos assegura, e ele é o poder que nos capacita à missão. Então eu quero que você termine essa mensagem levando você a ponderar sobre aquele que nos assegura, o Espírito de Deus, garante que nós receberemos todas as dádivas que Cristo nos prometeu, ao mesmo tempo que nos capacita a fazer aquilo que Ele nos comissiona a fazer. Eu queria terminar este culto de uma forma diferente daquilo que a gente tem feito em outros domingos. Eu queria que nós gastássemos um tempo parecido com a igreja primitiva, um período de intercessão, em que vários de nós orássemos, orações curtas, mas pedindo a Deus pela igreja, pedindo a Deus pelo nosso país, intercedendo não só pela nossa igreja local, mas pela nossa igreja denominação. No mês de julho, daqui a poucos dias, nós teremos a maior reunião da igreja presbiteriana, que é o Supremo Concílio. Devemos orar por isso. Orar pela igreja de Jesus Cristo, de várias denominações espalhadas pelo nosso país e pelo mundo. Afinal de contas, nós temos que aprender a viver isso. Viver servindo, ao mesmo tempo que ansiando a volta de Jesus. Seguros com o Espírito, que é o nosso penhor, e capacitados com o Espírito, que é o nosso poder. Eu gostaria que a gente gastasse algum tempo em oração, então eu vou pedir para todos, adultos e crianças, ficarem bem quietinhos nos próximos minutos, e eu vou pedir que pessoas voluntariamente orem em voz alta, mas não faça da sua oração uma oração longa, eu peço, para que a gente possa deixar outras pessoas orando. Não tenha vergonha, eu só peço que você ore em voz bem alta, porque aqui é muito difícil de ouvir, tá? E depois de alguns minutos em oração coletiva, eu quero terminar orando e suplicando que Deus nos faça cientes do que é exercer a missão entre a subida de Cristo e o seu retorno, tá bom? Vamos orar, vários de nós. Pense em alguma coisa agora que você gostaria de orar para que a igreja seja missionária. Ore pela nossa igreja local, ore pela nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ore pela igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Ore pelas condições do nosso país que não são boas e precisam de luzes neste país, e nós somos a luz do mundo. Ore por essas coisas, para que nós exerçamos nossa missão. Nós teremos um tempo de oração e depois eu encerro.